Vejamos como é que Jesus trata e o que é que ele disse sobre a maldade no coração humano. Nesse texto, nesse trecho dos versos 1 a 5, que é o trecho inicial dessa porção, ele disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Jesus começa de uma maneira muito impressionante, interessante, com essa expressão: não julguem. É assim que ele começa, e é isso que ele pretende logo no início destacar aqui para a gente: não julgar. Mas o que é julgar? A gente precisa entender o significado dessas palavras. Isso porque em outros lugares da Bíblia, a Bíblia fala para a gente julgar, inclusive julgar as pessoas. Eu separei alguns trechos aqui para vocês verem comigo. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 15, diz: falo como uma pessoa sábia, julguem vocês mesmos o que eu digo. Ou seja, Paulo está falando: me julguem, olhem para o que eu estou falando para a minha vida e podem julgar. Em 1 Coríntios 11, 13, ele disse: julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. Tem todo o contexto lá do capítulo 11 de 1 Coríntios, mas ele está dizendo: julguem entre vocês. Em 1 Tessalonicenses 5, 21, ele diz: examinem todas as coisas, retenham o que é bom. A origem da palavra examinar aqui é julgar tudo. Guarda o que é bom. Em 1 Coríntios 14, 29, ele diz: tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 durante o culto. Os outros façam o quê? Julguem. Ué, mas Jesus falou que não era para julgar. Como é que a gente lida com isso? E por fim, há vários, mas só 5 aqui. 1 João 4, 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. E esse texto, o último texto, especialmente a palavra provem, que é a palavra dokmazete em grego, ela significa, ou deve ser traduzida como executar um julgamento mental. Então, provem, julguem na mente de vocês os espíritos que procedem de Deus. O que significa isso? Tem um monte de gente, falso profeta, falso mestre, falso pastor de almas, que está saindo pelo mundo, pregando para as pessoas. Você tem que julgar o espírito desses caras. O que é que eles estão falando? Se eles são de Deus ou se não são de Deus. Ou seja, a Bíblia deixa claro para a gente que é para julgar. Então veja que a Bíblia diz para julgarmos. O que Jesus está proibido, portanto, nessas primeiras palavras de Mateus 7,1? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então vamos entender aquele contexto. O julgamento era uma prática muito comum entre os fariseus. Eles viviam julgando tudo e todos. Sem conhecer Jesus, por exemplo, os fariseus o julgaram de chefe de demônios, de Beelzebu, de o Deus das moscas, que é quase tudo a mesma coisa, de mentiroso. Julgavam as palavras, os discursos de Jesus, sem se preocuparem em compreendê-las. Em suma, eles julgavam as motivações de Jesus, sem prestarem atenção no que Jesus estava falando. E esse é o ponto. Jesus não condena julgarmos as atitudes e as palavras de alguém, mas Ele condena julgarmos as intenções e as motivações no coração de alguém. O discípulo de Jesus deve ser diferente do fariseu e do escriba que existia naquele tempo. É diferente. Por exemplo, tudo que eu estou falando aqui hoje à noite, você pode julgar, porque eu estou falando, ninguém te falou, você não está achando, eu disse, está gravado, está sendo transmitido. Se de repente eu venho aqui, dou um tapa na cara do Aldair, do pastor Aldair, você não tem que me julgar, você não tem que desconfiar, você viu o que eu fiz, eu bati nele. Aí ele veio e deu um chute em mim, e deu um tapa em mim, e aí eu caí no chão. Você viu a cena acontecer, ninguém te contou. Você vai julgar? Não, está claro. Então você julga
que aquilo é pecado, e você vem até nós e nos confronta. Você está julgando o nosso coração, não tem que julgar nada. Eu vi o tapa, eu vi o chute, eu vi o sangue. As atitudes são testemunha. Não existe necessidade de julgamento de motivações. Há um julgamento das atitudes, e é isso que a Bíblia fala para a gente julgar. Agora, tem aquela situação que você olha, tipo, eu estou olhando para o Silvio, e eu acho que o Silvio está pensando mal de mim agora. Pela cara dele, porque eu falei de porcos aqui, e, aliás, ele não, o Wagner que está lá atrás. Tem uns porquinhos aqui na igreja, né? E o texto fala bastante dos porcos, né? E aí, quando o texto bíblico falou de porcos, os palmeirenses aqui ficaram olhando estranho para mim. E aí eu começo a olhar e eu começo a desconfiar, isso é errado. Isso o palmeirense? Não, talvez, mas o eu julgar por olhar e desconfiar do que a pessoa está achando. Ele não falou nada, mas eu tenho certeza. Sabe quando você tem esse sentimento? Sabe quando alguém diz, olha, não precisa falar nada, já entendi tudo. Isso é errado, você não entendeu nada. Se a pessoa não falou, ou se atitudes práticas não existiram, você não pode julgar as intenções e as motivações. Mas se ele falar feio, pronto, aí você pode julgar. Ele te chamou de feio. Ou ele, enfim, bateu em você, roubou você. Você foi subtraído, então você pode julgar. Mas até que algo de fato aconteça, a proibição é julgar as intenções. Entenda o contexto daqui. Os fariseus julgavam as intenções de Jesus. E no sermão dele ele diz, não julguem. É desse tipo de julgamento que ele está falando. Não é dos demais julgamentos que são colocados na própria palavra de Deus. Jesus então não condena julgarmos as atitudes e palavras de alguém, mas as intenções. O que está no coração da pessoa? Eu estou desconfiado que fulano de tal, não, eu acho, pelo jeito da pessoa, eu vi ela conversando com outro homem e eu estou achando que tem alguma coisa ali. Não, isso é errado. Nós não julgamos pelo que achamos ou pelo que desconfiamos.